Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou responsável técnico do consultório Neuromogi em Mogi das Cruzes. Nós vamos iniciar uma série de vídeos a respeito de temas comuns na nossa prática diária no consultório médico. O tema de hoje vai ser sobre idosos e quedas. Não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, deixando sugestões de temas através do Neuromogi no Instagram e no Facebook. Em relação ao tema idosos e quedas, a gente tem que entender o envelhecimento como parte do nosso processo ao longo de nossa vida e uma fase em que muitas alterações se iniciam e muitas das vezes há uma dificuldade com o envelhecimento de que nós entendamos as limitações com a idade. É muito importante que a gente entenda que há uma série de outros sintomas que estão associados com o envelhecimento, especificamente alterações cardiológicas, alterações clínicas, alterações relacionadas ao equilíbrio e à tontura, que aliadas à inatividade física, alterações de hábitos alimentares, principalmente a redução das atividades que o idoso antes fazia e agora não consegue executar mais, principalmente as atividades físicas, tudo isso entra dentro de um conjunto de situações que fazem com que o idoso não aceite, pela teimosia característica, não aceite de nenhuma maneira as limitações da idade. E é essa a hora principal que a gente tem que tomar muito cuidado com esses idosos, principalmente mulheres e todos aqueles pacientes que eventualmente também tenham a osteoporose, uma alteração muito comum no envelhecimento, associada com a perda da densidade da massa óssea dos nossos ossos. Ou seja, mulheres já têm isso muito mais comumente na menopausa, homens também têm isso ao longo da sua idade e alguns pacientes também caracteristicamente têm alterações relacionadas à vitamina D, a cálcio, fósforo, magnésio, e isso sim decorre em fraqueza óssea, que junto da fraqueza muscular predispõe os pacientes de mais idade às quedas. Em relação às doenças neurológicas, as mais comuns que estão associadas às quedas nos idosos seriam os hematomas intracranianos, a formação de coágulos dentro da cabeça secundariamente às quedas, não necessariamente imediatamente após a queda, e as fraturas de coluna. Lembrando também que há outros tipos de traumas, principalmente ortopédicos de quadril, de colo de fêmur, de húmero proximal, ou seja, a parte inicial do braço. E são situações que podem se superpor, ou seja, o paciente com uma fratura de bacia, uma fratura de colo de fêmur, uma fratura de braço, pode também ter uma fratura de coluna ou um hematoma intracraniano associado. Em relação aos pacientes com hematomas intracranianos, a gente tem que tentar sempre valorizar a seguinte situação. Em relação à neurocirurgia e quedas, duas são as situações mais comuns, os hematomas intracranianos e as fraturas de coluna. No caso dos hematomas intracranianos, a gente tem que sempre entender que as alterações iniciais mais dramáticas associadas a um traumatismo de maior impacto, ou seja, um corte com necessidade de ir a um pronto-socorro para a realização de alguma sutura eventual ou associado com algum trauma de maior impacto, este é o paciente que a gente sabe que tem uma grande chance de ser diagnosticado quanto da eventual formação de um coágulo intracraniano. Porém, aqueles traumas de muito menor impacto, e eu já tive muita experiência com muitos pacientes com traumas ditos indolentes, né, ao entrar no carro, ao abrir uma porta de geladeira, enfim, alguns casos especiais, pacientes podem ter a formação de coágulos naquele momento e com o tempo, com o passar dos dias, esses coágulos começam a exercer um efeito de compressão no cérebro ao usar a água do circundante do tecido cerebral para aumentar a dimensão desse hematoma. Ou seja, fazendo com que esses pacientes, em um período de até 60 dias, possam vir a apresentar sintomas relacionados a um hematoma cerebral em formação e expansão. Já nos casos de fraturas de coluna, as fraturas mais dramáticas associadas com perda de força ou alguma alteração sensitiva, essas a gente não tem a menor dúvida que vão ser identificadas assim que esses pacientes passarem no pronto-socorro. Porém, aqueles casos em que há apenas dor persistente pela teimosia, esses idosos não procuram atendimento médico ou se automedicam, isso pode fazer com que haja alterações progressivas na coluna, eventualmente um achatamento
com alteração da sua curvatura da coluna. Por conta disso, esses pacientes podem sim vir a desempenhar, a perder as suas funções motoras e não conseguir, secundariamente a um trauma de coluna, exercer atividades que outrora conseguiam, andar, caminhar sem limitações ou restrições. Finalizando, para esses pacientes com hematomas intracranianos ou com fraturas de crânio, os tratamentos vão obviamente depender da gravidade, da severidade e da progressão dessas lesões e do momento em que o médico as identifica. No caso dos hematomas intracranianos, cada vez mais a gente tem ouvido publicações mostrando a respeito de técnicas alternativas para casos de reformação, para impedir a formação de hematomas intracranianos, através do uso de algumas medicações que dissolveriam estes coágulos, assim como os procedimentos endovasculares para minimizar a vascularização dessas coleções sanguíneas, fazendo com que elas diminuam e até se curem. Porém, via de regra, essa definição é uma definição extremamente específica e que o seu neurocirurgião tem que definir, aliado a uma série de outros itens, qual vai ser a melhor proposta de tratamento. Para os pacientes com fraturas de coluna, a gente precisa ter muita atenção, principalmente com comorbidades, ou seja, nem todo paciente vai ter que realizar uma cirurgia de coluna. Alguns pacientes sim deverão, outros pacientes podem ter uma evolução de acompanhamento, mas sempre ponderar risco-benefício e indicação frente à piora clínica. Esse sim seria o principal critério para que se definisse o tratamento cirúrgico de uma fratura de coluna no idoso. É isso, pessoal. Espero poder ter dado um panorama geral desse tema. Várias perguntas podem surgir. Nos envie para que a gente possa responder a todas. E obrigado pela atenção. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.